Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Cutinato, eu sou o atual presidente da ALEASP. Hoje nós vamos assistir uma palestra que será apresentada pelo nosso colega de profissão, o Luiz Cláudio de Freitas. O tema da nossa palestra de hoje é a fiscalização em edificações pelo Corpo de Bombeiros. Essa palestra ela deve levar em torno de 45 minutos e, ao final da palestra, será permitido a todos abrirem os microfones e os vídeos para fazer perguntas diretamente ao nosso palestrante. Isso vai facilitar a interação e fica muito mais prático, tá bom? Se vocês também quiserem, durante essa palestra, vocês podem postar as suas perguntas via chat e elas serão direcionadas ao nosso palestrante ao final, que responderá todas as perguntas que forem feitas. Agora, nós vamos assistir um breve vídeo institucional da ALEASP, que está completando 25 anos de existência agora. E esse vídeo é rápido, uns 3 minutos, eu peço para vocês assistirem, e logo em seguida nós voltamos com a apresentação do nosso palestrante e o início da palestra. Até já. Quais são os melhores valores de uma associação? Sua sede? O local onde está instalada? Seus equipamentos? Os mais importantes valores de uma associação são as pessoas que a compõem, gente que faz acontecer, gente que acredita em gente. Os melhores ativos de uma associação somos nós. Estávamos lá na noite de 23 de junho de 1995. Colocamos o marco que hoje é nossa ALEASP, a Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Nasceu sob testemunho de 13 pioneiros visionários, com o firme propósito de ser grande, porque os mais obstinados estavam lá. Acreditaram e entenderam a necessidade de lutarem unidos, almejando melhores condições para exercerem as suas profissões e atingir um objetivo comum. Sim, atingimos a marca dos 25 anos de história. Foi muito trabalho realizado nesses 25 anos. Tivemos diversas conquistas, todas conseguidas com esforço mútuo. Mais vitórias do que derrotas. Mas tudo valeu e vale muito. Nosso crescimento profissional e pessoal está intimamente ligado à nossa associação ALEASP. Mantemos e iremos manter nossa cultura de congregar e valorizar profissionais que primam pela ética e responsabilidade no exercício de suas atribuições técnicas. 25 anos da ALEASP. Você é nosso protagonista e está escrevendo essa história conosco. Bom, voltamos vamos agora fazer a apresentação do nosso palestrante, Luiz Cláudio de Freitas. Bom, o Luiz Cláudio, ele é engenheiro civil, colega nosso aqui de profissão, ele é especialista em engenharia de segurança do trabalho, é oficial veterano do Corpo de Bombeiros. Ele também tem uma MBA de gestão empresarial com ênfase em petróleo e gás. É especialista em engenharia de avaliações e perícias e também é bacharel em direito. Então eu convido agora o nosso palestrante, Luiz Cláudio de Freitas, a iniciar a palestra. Pode abrir o seu áudio e seu vídeo, Luiz, por favor. Opa! Oi. Tudo bem? Como vai, meu amigo? Bem, tranquilo? Tudo Boa noite bem, a tudo todos. bom. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tentar
abordar esse tema que eu acho de bastante importância aí para esclarecimento de uma nova tônica que o bombeiro adotou na relação de fiscalização de empreendimentos, de edificações, enfim, em geral. Ok? Eu vou tentar compartilhar aqui. Luiz, eu vou desabilitar o meu áudio e o meu vídeo, e assim, se você precisar de alguma ajuda, você, por favor, pode dar um alô, que eu já estou aqui acompanhando a sua palestra. E eu encaminho para você também as perguntas no momento oportuno. Está aparecendo para todo mundo aí? Tá? Ah, perfeito, Luiz. Tranquilo. Ok. Então, vamos lá. O tema que a gente vai abordar hoje é fiscalização em edificações pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, pela sua própria natureza, ele tem atuado e atua em várias frentes. E uma delas é a prevenção contra incêndio. Para a gente fazer ter um panorama geral dessa questão, a gente vai falar sobre a evolução da legislação no decorrer dos anos. Esse primeiro quadro que nós temos aqui, a gente vai encontrar toda a base de legislação no sentido de regularização de edificações contra as medidas de segurança e proteção contra incêndios. Inicialmente, nós temos aqui na data de 1983, não era tão sólida a questão, né, mas a gente tinha aí algumas especificações do Corpo de Bombeiros que abordavam o tema sobre medidas de proteção contra incêndio. Uma sequência depois, né, já passado 10 anos aí de evolução nesse tema, nós temos o decreto 38.069 de 93, que ele dava a categoria e estipulava todas as regras relativas à análise, vistoria e como as edificações deveriam se portar naquela época, e para isso ele tinha 14 instruções técnicas que abordavam os mais variados temas. Passado esse período de evolução novamente, nós tivemos o decreto 46.076, de 2001. Esse aí já aumentou o número de ITs, de instruções técnicas, para 38. Também tratando dos mais diversos tipos aí de assuntos sobre medidas de proteção. Nessa atuada mesmo, em 2011, mais ou menos 10 anos depois, nós tivemos o decreto 56.919, que ele já ampliou para 43 o número de instruções técnicas. E a gente culmina no ano de 2018, com 45 instruções técnicas. Bom, o que isso tem a ver com o assunto que a gente vai abordar? Toda essa evolução que aconteceu no sentido de regularização de edificações, a gente vai deparar com algumas necessidades, né? Especial aqui em São Paulo, se pensou numa forma de uma abordagem mais abrangente da questão, e com isso se elabora e a gente tem promulgado no ano de 2015 a Lei Complementar 1257. Qual que é a inovação dessa lei? Ela traz o Código de Combate a Incêndios geral. Eu estou falando de forma bem genérica agora para a gente entrar no assunto específico posteriormente. Mas o que ele traz com isso, né? Primeiro que ele cria o sistema de segurança contra incêndio, como uma primeira vertente. Nós temos uma outra vertente, a criação do FESI, que é o Fundo Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergências, e também o assunto da nossa palestra, que é
a fiscalização de edificações, ok? Nesse paralelo, né, para a gente poder ter uma regulamentação sobre essa lei complementar, 3 anos após, a gente vai ter a criação do decreto 63911, né, com as suas devidas ETs e todos os esclarecimentos necessários que ele vai proporcionar. E ainda, nesse sentido, a gente vai conseguir, no ano de 2019, a emissão de 2 portarias. A portaria 03 e a portaria 04. A 03 estabelece o regulamento de organização de serviço de segurança contra incêndio e o 04 dá início ao sistema de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros. Eles não estão aqui expressos por quê? Porque eles foram substituídos, né, revogados, a portaria 03 pela portaria 015, né, e aí ele provoca alguns incrementos nessa legislação, e a 04 é substituída pela portaria 19, que aí sim cria o processo infracional propriamente dito, conforme nós temos hoje. O importante salientar é que essa portaria 04 ela foi instituída no dia 8 de abril de 2019. E o que isso implica? Que, efetivamente, a gente tem aí 4 anos de espera para a gente poder conseguir ter, finalmente, o processo de poder de polícia concretizado. Porque até então, até a lei complementar ser promulgada, o bombeiro não possuía poder de polícia. Então, ele não teria condições legais para poder fazer qualquer tipo de fiscalização sem ser aquelas promovidas para a regularização de edificações. Se, de repente, se deparasse com alguma alteração, alguma irregularidade qualquer, o bombeiro não teria condições legais para atuar, nesse caso, pela falta de poder de polícia. Então, o bombeiro recebe o poder de polícia em 2004, através da lei complementar, e só consegue 4 anos após colocar isso em prática. Ok? Vamos aí entrar especificamente em cada legislação dessa aí. A lei complementar 1257, ela cria o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Tá? O importante é que São Paulo foi pioneiro nessa vertente. Até então, não existia um código próprio estadual para a proteção contra incêndios e emergências no Brasil. Então, o São Paulo, na vanguarda dessa postura, cria o seu código. E, a partir daí, deu start para que outras unidades da federação também seguissem essa mesma toada. O importante dele aqui, qual que é a questão? Que ele estabelece padrões mínimos, né, para a regularização de edificações e também cria a possibilidade de você fazer inspeções, fazer fiscalizações em edificações. Ok? O seu artigo 3º, dentro das exigências cabíveis do regulamento, ele agrega as condições de regularização que são produtos das instruções técnicas. E quando, na falta de elementos que possam concretizar a ideia de uma maior segurança, pode ser usado legislações estrangeiras, legislações municipais, enfim, todo tipo de legislação que possa ampliar o grau de capacidade para que a gente tenha edificações plenamente seguras e adequadas com a nova postura social que a gente tem. O artigo 5º,
ele dá a competência do Corpo de Bombeiros. São 16 atribuições. Nós vamos nos restringir somente às atribuições relativas à fiscalização. Ok? Então, dentro dessas atribuições, a gente tem o planejamento, a coordenação, a execução, enfim, toda a gama de atividades que nós vamos ter para poder ampliar e dar condições de fiscalização das instalações de uma forma ampla e bem abrangente. Nessa sequência, nós temos também a criação de possibilidade de advertências, notificações, enfim, toda a gama de procedimentos que o bombeiro vai ter em mãos para que ele possa exercer a sua fiscalização, a sua ação fiscalizatória, de acordo com a possibilidade que ele teve com o recebimento do poder de polícia do Estado. Ok? Tudo isso é feito através de um cadastramento de responsáveis, né? A gente não é porque o bombeiro recebeu o poder de polícia que ele tem esse livre trânsito de entrar em qualquer edificação e fiscalizar a seu bel prazer. Então, a gente tem que verificar que existem critérios, existem condições que o responsável, o agente responsável pelo Corpo de Bombeiros tem que preencher para que ele possa exercer essa função. E, na sequência, né, realmente fiscalizar as edificações e áreas de risco, com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança que estão estabelecidas no decreto, nas ITs e legislações extras que possam ter sido utilizadas para esse fim. O decreto traz a sua inovação, a fiscalização. Ele é de 10 de dezembro de 2018. Como a gente já falou, ele institui o regulamento de segurança contra incêndio das edificações. E o nosso tema é o que a gente chama em destaque, que é a questão da fiscalização pelo Corpo de Bombeiros. Coisa que, anteriormente, como eu já frisei, isso não acontecia. Mas o que se entende por fiscalização? Como que isso é realizado? Ele é realizada nos termos do artigo 3º do mesmo decreto, né? E no seu inciso 22, ele traz o seguinte: fiscalização, deixa eu colocar meu óculos aqui que eu estou... Fiscalização é um ato administrativo pelo qual o militar do Corpo de Bombeiros verifica a qualquer momento se as medidas de segurança contra incêndio estão sendo atendidas. Quando a gente tem uma edificação, você regulariza essa edificação em virtude das medidas de segurança necessárias para você proporcionar a mais ampla segurança para os usuários. Isso pode ficar lá um tempo desproporcional, sem nenhum tipo de vistoria ou necessidade, né? Tem empreendimentos aí que você tem o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, vencido há anos, né? E até então o bombeiro não tinha essa possibilidade de ir lá e verificar essa questão, né? Então, isso muda radicalmente a questão, né, da atuação, inclusive a sociedade fica mais atenta para essa questão. Isso é muito importante, né, para a gente poder atuar e o nosso trabalho ele seguir assim de forma mais clara possível. A transparência nesse sentido é de suma importância. E aí, o que a gente depara com isso? Quando a gente faz a leitura desse texto, o mais desavisado, né, pode ter uma interpretação que isso aí vira uma situação corriqueira. Todo mundo está passando uma viatura de bombeiro, ele para em frente a uma padaria, por exemplo, e pode entrar lá para fiscalizar. Para num prédio
e vai verificar se ele está com as medidas de segurança lá, se está com a AVCB, ou coisa do tipo. E não é bem assim, né? Existem regras e critérios que você tem que atender para que isso possa acontecer. Nesse sentido, é importante que a gente tenha ideia de alguns conceitos, né? Para que fique bem claro a diferenciação do policial, do Corpo de Bombeiros, que está atuando na sua atividade fim, para o bombeiro fiscalizador. Então, o agente fiscalizador, quem que é? É um integrante do Corpo de Bombeiros, né, que exerce atividade de fiscalização das edificações e das áreas de risco. Para que ele possa fazer essa fiscalização, ele tem que ter em mãos um documento, né? Esse documento ele é expedido para o Serviço de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros, que é o órgão centralizador dessa atividade. E ele determina qual que é a fiscalização que deve ser realizada. E o agente que vai atuar, ele está diretamente subordinado a esse departamento, né? E quando ele vai para essa atividade, ele vai já com esse documento, né? E ele vai ter capacidade de adentrar e fiscalizar todo o contexto que se apresente no cenário, ok? Aí o que a gente tem? Tecnicamente, nós temos dois tipos de vistoria. A vistoria de regularização, que é aquela que você, num empreendimento qualquer, ele necessita de atualização do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele aplica as medidas de segurança necessárias para aquele risco, para aquela área, para aquela edificação, né? Esse é um tipo de vistoria. Essa vistoria de fiscalização, ela pode se dar a qualquer momento, se as medidas de segurança contra incêndio estão sendo, para verificar se as medidas de segurança contra incêndio estão sendo aplicadas, né? E qual o processo que isso está acontecendo? Qual a documentação que ele tem para comprovar isso, né? Então, todo esse conjunto de informações é verificado nessa vistoria. O que nós temos também? O resultado dessa fiscalização, ele está embutido num processo infracional. Esse processo infracional, ele é um ato administrativo, por meio do qual a administração aplica uma penalidade ao infrator, caso ele não esteja cumprindo a legislação ou os detalhes do projeto que estavam previstos para aquela edificação, enfim. Descumpriu, ele entra para receber uma penalidade, que tem uma graduação, essas penalidades são graduadas, né? E como é um processo, ele também está garantido a essa pessoa, ou essa pessoa física ou jurídica, tanto faz aí na questão, né? A ampla defesa e o contraditório, como princípios constitucionais da nossa República. Nós, como engenheiros, a gente sempre tem aquele termo responsável técnico, né? No caso aí, com a portaria 19 desse ano, o termo responsável ele ficou de forma genérica, né? E, ao mesmo tempo que ficou genérico, ele abrange todo mundo, né? Que é o termo responsável em substituição a toda e qualquer pessoa física ou jurídica, proprietário ou responsável pelo uso ou pela ocupação, né, da edificação ou da área de risco, ou responsável técnico, ou procurador, enfim, todas as pessoas responsáveis por aquela edificação, seja elas por uso ou por estar responsável pelos instrumentos que foram colocados em si como medida de segurança, tá? Então, o termo responsável passou a vigir agora,
né? E ele tem essa abrangência toda. E depois nós vamos encontrar quem? O infrator. Quem que é o infrator? É a pessoa física ou jurídica, que é o proprietário, o responsável pelo uso, o responsável pela obra, o responsável técnico, enfim. Toda essa gama de personalidades aí que estão diretamente ligadas à edificação, às áreas de riscos, e que possam, por algum motivo, ter descumprido normas, né, previstas na legislação de segurança contra incêndio. Tudo bem, pessoal? Vamos na nossa sequência aqui. A fiscalização, né? A fiscalização, ela prevê essas vistorias técnicas com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança. Quem pode solicitar? Quem são as pessoas que podem solicitar fiscalização? Né? Primeiro, o proprietário, o responsável pelo uso, o responsável pela obra, o responsável técnico. Quem mais? Uma requisição de uma autoridade competente. Quem seria? Ministério Público, um juiz de direito, por algum motivo, existe um processo que esteja relacionado com aquela edificação, essa autoridade emite uma requisição e o bombeiro vai lá cumprir essa determinação. Certo? Quem mais? Através de um planejamento periódico e contínuo do Corpo de Bombeiros, ou para atender operações sazonais, áreas de interesse, enfim. E um detalhe importante, denúncia. Essas denúncias geralmente são anônimas, caem nesse órgão centralizado, e a partir daí verifica-se a possibilidade de fundamento essa denúncia, e o bombeiro também comparece para fazer essa fiscalização. Para a execução, isso aí no seu parágrafo único, para a execução da fiscalização indicada, o policial militar do Corpo de Bombeiros deverá estar devidamente capacitado e munido da ordem de fiscalização. Isso tem que ficar bem claro. Esse policial que vai chegar lá numa edificação, ele tem que estar fardado, ok? Ele tem que estar devidamente trajado com o uniforme do Corpo de Bombeiros. Ele tem que ter capacitação, tá? E essa capacitação ela é registrada no sistema, não pode ser qualquer um, e ele tem que estar com a ordem de fiscalização. Sem essas três condições aí, você não deve receber. Ok? Olha lá, o Corpo de Bombeiros tentando inibir fraudes, né? Extorsões, são naturais aí da sociedade, né? Por meio do regulamento de organização do serviço de segurança contra incêndio, criou o processo infracional, ok? O embasamento no artigo 8º, a fiscalização dessas áreas de risco de edificações, deve apresentar o credenciamento da figura que vai aparecer em qualquer edificação, um sargento, um oficial, um soldado, seja lá quem apareça nesse dia, ele vai ter que ter, como eu já disse, estar fardado, estar credenciado e munido da fiscalização específica. Primeiro, para a execução das vistorias técnicas, né, estou refrisando, o fardamento é primordial, não, porque ali dá a identificação da pessoa, né, e isso evita que pessoas apareçam
aleatoriamente na edificação e vai alegar que vai fiscalizar, né? E muitas das vezes aparece lá, a pessoa recebe sem ter essa ideia, e a pessoa entra, verifica lá o que tem, né? E depois oferece, olha, você está com esses problemas aqui, né? E eu tenho a sua solução, entendeu? Então, para que isso não ocorra, as pessoas credenciadas que estão capacitadas a fazer esse tipo de atividade, elas têm que estar com a ordem de fiscalização em mãos, né? Geralmente, ela pode vir, essa ordem de fiscalização, ela pode vir ser apresentada de forma física, né? E pode ser também de forma eletrônica, né? Se vier de forma eletrônica, esse link aqui do Via Fácil, né, permite que a pessoa consiga checar se aquela ordem de fiscalização ela é correta, se ela está dentro dos padrões, né? E como que você faz? Entra no link, aí vai aparecer essas janelas, e nessa janela que você entra aqui, ela vai abrir uma outra tela e você insere o número da fiscalização, da ordem de fiscalização. E com isso você vai ter certeza se está viável ou não. Ok? Corroborando com essas questões, tem aqui um marco que aconteceu um evento exatamente no dia 8 de abril de 19. E aí a gente vai colocar aqui Estamos de volta, meio-dia e 31. Hoje, no fim da madrugada, o prédio pegou fogo na rua 25 de março. Ninguém ficou ferido, ainda bem. Foi só prejuízo mesmo. Mas esse caso chama atenção para o fato de que muitos imóveis aqui na capital não têm ADCB, que é aquele auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A partir de hoje, os bombeiros vão ter poder de polícia para fiscalizar, ou seja, eles podem interditar um prédio com problemas de segurança. Felipe Guedes, ao vivo, tem os detalhes de como isso vai funcionar. E aí, Felipe, a esperança é grande de dar uma moralizada agora, né? Boa tarde. Vocês notaram a última frase do repórter, né? Dá uma moralizada, né? É uma questão muito delicada, né, de se abordar. E essa questão aí também, uma outra frase que ele abordou, que a gente recebeu o poder de polícia, que é a base que a gente tem legal para poder desenvolver essa atividade que é novel no nosso país, né? O governo federal, a questão de 2 anos atrás, ele com base no nosso Código Estadual, fez uma proposta, e ainda rola alguns momentos ainda de ajustes, né, para ser apresentado no Congresso, para a criação do Código Nacional, né, de Segurança contra Incêndio. Então, possivelmente, se isso aí for seguir e for aprovado, né, e bem provável que aconteça, nós teremos um Código Nacional que vai estabelecer regras em nível nacional para toda essa atividade. Ok? Importante a gente salientar, né, que no texto legal fala em vistoria técnica de fiscalização, né, e ela não confunde com a vistoria técnica de regularização. Como eu disse, o repórter falou assim, tem muitas edificações que não tem o AVCB, né? Para você conseguir o AVCB, as vistorias próprias para isso são as vistorias de regularização, né, onde um vistoriante vai até o local, ele, munido da planta onde existe o projeto das medidas de segurança, ele vai verificar se tudo foi instalado de acordo com o que foi projetado, né? Já no caso da vistoria de fiscalização, a gente vai verificar se aquilo que, em tese,
tinha que estar em projeto, né? Ele continua lá em atividade, se não foi suprimido, se está oferecendo risco para as pessoas, enfim, tá? Para ficar bem claro qual que é um tipo de vistoria da outra, né? A vistoria de regularização, ela está embasada no inciso 54 do decreto, né? A vistoria pela qual o Corpo de Bombeiros verifica mediante o quê? A solicitação do interessado, seja ele responsável pelo uso, o proprietário, né? Tem o prazo de validade do seu AVCB. O AVCB está para vencer, ou já venceu. Quem que vai solicitar? São essas pessoas que vão solicitar que a vistoria ocorra no sentido de regularizar o seu imóvel. Ok? Já a vistoria de fiscalização comparece lá com o projeto técnico da vistoria e verificando se está tudo em ordem dentro do que estabeleceu a ordem de fiscalização. Os problemas que podem ser apontados estão restritos a essa ordem de fiscalização, né? E lá o vistoriante vai solicitar documentações, comprovações, enfim, tudo que possa dar elementos para verificar se aquelas edificações são em segurança. Esse planejamento próprio do Corpo de Bombeiros, né, como a gente já frisou, dessas autoridades e essas demandas, o planejamento próprio do bombeiro, como que ocorre esse tipo de fiscalização por parte e determinação do órgão centralizador de fiscalização, né? Então, afora denúncias e requisições, o bombeiro ele tem critérios para poder, por conta própria, fazer esse tipo de fiscalização e exercer seu poder de polícia para isso. Ele pode ter base, edificações sinistradas, né? Aconteceu algum evento, uma determinada edificação, sanado o sinistro, o bombeiro tem que verificar se aquilo está em condições novamente de ser habitado, de ter a sua ocupação regularizada, né? Então, é uma das atividades, né, que podem ser vistoriadas, são as edificações sinistradas. Determinados tipos de ocupações que estão apresentando problemas, né? Você verifica, a gente tem até um link com a atividade do próprio CREA, né? Algumas ocupações, algumas edificações que estão apresentando problemas e por fim, a gente pode elencar inúmeras situações, né, que podem provocar acidentes. Então, esse também é um dos pontos que o bombeiro tem como possível meta de ser atendido, né? Outros, os processos de CLCB. Esses processos de CLCB, geralmente, não são feitos pela sua condição, as vistorias não ocorrem. Muitas vezes, quando tem alguma dúvida, a seção lá pede fotos ou coisas que indiquem que as medidas básicas para a categoria CLCB sejam atendidas, né? Então, outra questão também que o bombeiro leva em conta é essa, né? Pega lá dentro de um rol de uma infinidade de CLCBs lá, ele escolhe aleatoriamente, né? E faz a triagem disso e vai lá verificar se realmente esses CLCBs aí estão corretos só com as informações dadas pelo proprietário. E outra, né, que a gente encontra locais que têm anos e anos com seus AVCBs vencidos, né? E esse critério, como o sistema de informatização de todo o processo
de regularização de edificações está sendo informatizado, fica muito fácil de saber quem está com a sua atividade ou com o seu processo em estagnação. E aí o bombeiro também tem condições de elencar essas vistorias, no sentido de verificar lá por que está muito tempo sem ao receber sendo renovado, enfim, está em processo de regularização, não está. Tudo isso são pontos que o bombeiro pode escolher para fazer esse tipo de fiscalização. O importante é que o objetivo do bombeiro com essa questão é regularizar as edificações. Tá? A gente pode falar, mas e o recurso que vai gerar, do recurso financeiro que vai ser gerado das multas, das infrações? Vocês vão verificar que o bombeiro está preocupado mesmo com a regularização, né? Isso é uma prova que eu coloquei aqui, que é o processo infracional, o procedimento para você conseguir aplicar uma pena numa edificação irregular. Tá? Então, de forma alguma, a questão aí é querer levantar recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros por essa questão. Eu vou provar para vocês agora. Né? As penas que a gente tem decorrente das infrações. Né? Primeiro, a advertência escrita. Segundo passo, multa. Terceiro passo, multa em dobro. Só depois de percorrer essas 3 camadas é que a gente vai chegar em cassação de licença. Certo? Os procedimentos, vocês podem verificar aqui os procedimentos, né, o passo a passo aqui, para você poder aplicar qualquer tipo de sanção. Né? Primeiro, o bombeiro vai chegar numa edificação, munido da sua ordem de fiscalização, e vai fazer a fiscalização. Ele vai se deparar com irregularidades, vai autuar. Com isso, corre o prazo de defesa, né, através do acionamento de uma junta técnica de primeira instância. Essa junta técnica vai fazer o julgamento da defesa. Em não sendo acolhida a defesa, os argumentos do infrator, a pena de advertência escrita será imposta. Isso é publicado no Diário Oficial, né, caso do indeferimento da defesa. Corre prazo para recurso. E aí, o infrator, ele aciona o grau superior de recurso, que é a junta técnica de última instância, para julgar o recurso dele. Aguarda o prazo de regularização dessa advertência em 180 dias. Dá para perceber que são 6 meses para a pessoa conseguir corrigir o que foi imputado a ele como advertência. Além do que, ele pode ainda pedir prorrogação de prazo por mais 180 dias. Né? Então, dá para verificar que para a pessoa conseguir receber uma advertência, ele tem até 1 ano para conseguir regularizar a situação. Enquanto ele pede esse prazo, o processo fica suspenso. Né? Enfim, se após esse período ele não conseguiu concretizar as suas argumentações ou não conseguiu resolver as pendências marcadas, se consolida a pena de advertência escrita. E o bombeiro faz o quê? Segue para uma nova refiscalização. O que é essa nova refiscalização? Novamente, vai lá, verifica as irregularidades, autua, apresenta prazo de defesa, novamente aciona a junta técnica de primeira instância,
julga-se a defesa, não foi deferida a defesa, os argumentos de defesa, recebe a pena de multa. Publica em diário oficial, caso de indeferimento da defesa. E aí o que acontece? Gera um DARI para ele pagar a multa. Essa multa, ela varia de 10 a 10 mil UFESPs. Tá? Então tem essa gama aí de distância entre a menor e a maior. Para terem uma ideia, uma UFESP hoje gira em torno de R$ 27,60. Né? Enfim, gerou o DARI, abre espaço para novo recurso. Esses recursos continuam sendo 180 dias, com pedido fundamentado, né? Podendo ser prorrogado até 180 dias também. Se isso não ocorrer e a regularização não ocorrer e o recurso for indeferido, consolida-se a pena de multa. Segue para a nova refiscalização. Estão entendendo que o objetivo do bombeiro não é a arrecadação, e sim a regularização da questão? Porque vejam só o que acontece. O terceiro passo, na refiscalização, os mesmos procedimentos vão ocorrer. Prazo de defesa, julgamento, pena em dobro, né? A multa é dobrada, né? Gera-se o DARI novamente, abre-se para recurso, entra a junta técnica de última instância, o julgamento do recurso ocorre. Se não houve a regularização ou caso de deferimento do recurso, consolida-se a pena em dobro. E o que acontece depois? Refiscalização novamente. Se vocês forem contar, se a pessoa aí conseguir os prazos máximos de prorrogação, inclusive já são 3 anos nessa questão ali, sem ele pagar nada. Né? E aí culmina, né, com a cassação da licença, seguindo o mesmo procedimento. Então, vai lá todos os atuação, prazo de defesa, junta técnica de primeira instância, abre para julgamento, aí recebe a pena de cassação da licença, publica em diário oficial, e aí você vai ter a licença, caso tenha a licença válida, né, abre prazo para recurso, junta técnica de última instância, se o recurso não for acolhido e realmente não for regularizado, finalmente ele vai ter a cassação da licença. Né? Só a partir daí é que o Ministério Público e a Prefeitura vão ser informados. Né? Então, é um trabalho hercúleo para você conseguir regularizar e sensibilizar a pessoa que ele tem que regularizar a sua edificação. Tá? Para a gente culminar aí dentro do nosso assunto, né, a gente vai ter, como a gente tem ideia, e eu já disse, né, que esse processo ele se iniciou em 8 de abril de 19. Nós temos aqui uma estimativa, né, não são números reais, né, exatos, melhor dizendo, né, mas a gente teve, no ano de 2019, 5 mil fiscalizações, tá? No ano de 2020, esse ano, né, até a data em que eu consegui essa informação, apesar da pandemia, estava aproximadamente 10 mil fiscalizações, né, e se espera que o ano que vem, né, ultrapasse aí as 20 mil fiscalizações, tendo a crescer. Né? Sempre com o objetivo que essa atividade ela evolua no sentido de dar maior segurança, maior credibilidade para que a gente possa conviver em harmonia dentro da sociedade aí, com segurança acima de tudo. Pessoal, era essa a minha explanação, né? Eu espero ter atendido aí o tempo e o objetivo, né? E estou aberto aí a questionamentos.
Então, eu vou agora passar algumas perguntas. Uma já está no chat, que foi uma pergunta feita pelo nosso colega Celso Marques, tá? Ele Certo. pergunta quais seriam os motivos, resumidamente, que motivariam uma advertência por escrito, por conta do Corpo de Bombeiros, em uma fiscalização. Essas punições, elas são escalonadas, né? Então, basta que você tenha qualquer medida de segurança que não atenda aos critérios do projeto, enfim, que apresente insegurança no uso, na ocupação, tem-se como meta começar pela advertência, certo? A não ser que a questão seja assim, de tamanha monta que você pule uma fase dessa. Mas, em princípio, são coisas mais elementares e aí o inicial se dá por advertência. O processo se inicia por advertência. Tá? Então, as questões elementares que são fáceis de ser corrigidas, basta um pouquinho só de boa vontade, então o processo começa com a advertência. Tá? Uma dúvida minha, viu, Luiz? No caso, caso vocês vão fazer a vistoria em um imóvel, um edifício, pela demanda que vocês tiverem, e vocês encontrem um problema grave, alguma coisa que realmente ela torne a ocupação do prédio perigosa, né? O que pode estar na iminência de um problema sério que pode causar até perda de vidas. Vocês podem fazer a interdição deste prédio ou criar, de repente, soluções que o proprietário possa fazer imediatamente para que evite esse risco? Olha, vamos dar um exemplo. Né? Acontece um evento qualquer. Vamos dizer assim, uma pessoa passa mal dentro de um prédio, uma edificação do condomínio, coisa do tipo. Né? Aí as equipes vão até o local e vão verificar, vão fazer o atendimento da pessoa. E nisso aí, de repente, ele se depara com alguns problemas, até de gravidade. Né? O que é feito? No relatório que é feito para o atendimento dessa vítima, tem a observação que ele vai apontar essa questão. Né? E isso aí depois é levado para esse novo departamento, né? Que ele aí vai coletar essas informações e aí, dentro daquele critério que ele tem de verificação de edificações, ele implica que o fiscalizador vá até o local e verifique, e a partir daí ele vai adotar as medidas lá para tentar ajustar essa questão, né? Ou seja, aplicando uma advertência, uma multa, enfim. E o procedimento de fiscalização vai seguir o seu trâmite, conforme eu já tinha dito aí. Tá? Mas existem critérios em que você pode, dentro dessa avaliação, né, até interditar um local, né? Lógico que você vai ter que comunicar aos órgãos, prefeitura, Ministério Público e tudo mais, né? Porque não basta só você atuar e falar que está interditado. Então, isso envolve outros órgãos também para que isso se concretize. Mas existe essa possibilidade. Sim, entendi. E o CREA também, né, tem um corpo de fiscais, de inspetores que apresentam também demandas de fiscalização e faz também as fiscalizações em edifícios também, né? Diversos, não só para edifícios, mas as fiscalizações são feitas com base em demandas que também buscam ver se existe um profissional responsável
para estar atuando naquele local onde a fiscalização é feita. Existe algum termo de acordo entre o CREA e o Corpo de Bombeiro que possa, por exemplo, criar um mecanismo de que as fiscalizações sejam conjuntas, que possam existir pontos em comum? Olha, esses pontos em comum são evidentes, né? Agora, dentro dessa questão, né, não tem nenhum protocolo assim que, no momento, estabeleça essa ação em conjunto, né? Então, o que pode acontecer? O agente fiscalizador do Corpo de Bombeiro percebe que é uma coisa que ele se depara e extrapola a ação de bombeiro, é uma questão técnica de engenharia, né? Ele pode acionar, né, os canais competentes aí para que essa informação chegue até o CREA. O ideal seria que tivesse essa parceria mais afinada, né? A gente tem aí, no nosso caso, a nossa Associação de Engenheiros Bombeiros, né? E existe a possibilidade de a gente afinar esse assunto, né? Porque realmente o caso do CREA atua em todos os locais e a gente também, né? Então pode afinar esse assunto e seguir aí de forma a trazer benefícios para a sociedade. Perfeito, perfeito. Só colocando a todos as pessoas que estão assistindo, que vocês podem, neste momento, caso queiram, obviamente, vocês podem abrir a câmera e o microfone e fazer perguntas diretamente, interagindo aqui com o Luiz, o nosso palestrante. Uma pergunta que é feita aqui pelo nosso colega, o Fred Cortes, ele pergunta se o material que foi apresentado, Luiz, ele pode ser disponibilizado para as pessoas que estão assistindo, se você tem condição de fazer isso? Não, sem problema. Sem problema. A gente pode disponibilizar, sim. Apesar que isso é um resumo do que está já disponibilizado isso no site do Bombeiro, né? Essa parte legal, ela está disponível lá em legislação, né? Mas como há essa solicitação aí, eu não vejo problema de... Tá, então, no caso, falar para o Fred depois, entrar em contato aqui conosco e deixar um e-mail ou um telefone para que a gente possa encaminhar por WhatsApp ou via e-mail também. Tá bom, Fred? Se você quiser abrir para conversar alguma coisa, pode perguntar, fique à vontade. Tá? Bom, gente, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui disponível para nós aqui, Luiz. Eu acredito que o pessoal tenha já feito, acho que tirado todas as dúvidas com relação ao assunto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou agradecer a todos os participantes que assistiram essa palestra, que nos honraram com a sua presença, e agradeço em especial ao nosso colega, o Luiz Cláudio, pela brilhante palestra sobre o assunto, né, que foi, né, muito relevante, que é a fiscalização das edificações pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu vou pedir para que todos permaneçam mais alguns minutos, né, linkados aqui, para assistirem alguns breves vídeos do CREA, que são vídeos institucionais, onde vão ser apresentadas informações importantes sobre o nosso sistema. São vídeos muito breves, devem levar em torno de uns 7 ou 8 minutos. Então, eu agradeço a todos, agradeço a você, Luiz. Se Obrigado. quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, que a escolha do tema, eu reputo como relevante, no sentido de que é uma coisa nova, né, e as pessoas não têm essa informação muito clara, né? E eu acho importante esse tipo de esclarecimento, né, para que isso seja difundido, porque ela veio para ficar, né, e não tem outra questão para se abordar, né? Então, a gente prevê uma ampliação muito grande disso no decorrer dos anos, e a gente vai se deparar também que a
a segurança está em primeiro plano, né? Então, sem dúvida, a gente tem que ter em mente que a questão que rege toda essa preocupação é a segurança das pessoas, né? Você ter uma boa qualidade aí de vida, enfim. E a segurança é um dos alicerces para isso. Exatamente, é exatamente essa a finalidade da fiscalização, né? É evitar que os problemas ocorram e, no caso de encontrarem problemas, que colocar propostas para que eles sejam solucionados. Sim. Então, agradeço a todos, então, né, por estarem conosco até agora. Agradeço também o Luiz Cláudio e peço para o Rodrigo já preparar os vídeos do CREA para que a gente possa assistir. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Alô, boa noite. Boa noite, Fred. Pois não, pode falar. Escuta, só uma perguntinha que me veio à luz agora. Em função de tanto sinistro que acontece aí, os bombeiros têm alguma parceria com alguma associação ou o próprio CREA para poder fiscalizar esses prédios que muitas vezes eles não conseguem abranger? Olha, se eu entendi a sua pergunta, aconteceu um sinistro num determinado local e se o bombeiro vai atuar na fiscalização da regularidade desse prédio, é isso? Mas o que acontece? Tem lugar que o bombeiro não pode ir, né? E, por exemplo, nas periferias, né? Que tem muita construção irregular e acontece muito problema por causa disso, né? E existe esse tipo, algum convênio, alguma parceria? Não, aí no caso é uma atividade inerente à própria atividade, né? Quando acontece um sinistro em qualquer local, né, e que o bombeiro seja acionado, ele de uma forma ou de outra deixa isso registrado, tá? Se vai acontecer uma vistoria posterior ao sinistro, né, ele vai entrar naquele critério de escolha pelo Corpo de Bombeiros, né, e também ele pode ser solicitado a vistoria, a própria pessoa ou um órgão da prefeitura que tenha contato, ele pede uma vistoria do Corpo de Bombeiros para poder verificar as condições de segurança do local. Isso é normal acontecer, tá? Mas ter uma parceria, essa parceria não corresponde. É inerente à própria atividade do Corpo de Bombeiros. Respondido, Fred? Não, tudo bem. Obrigado. Tá ok, então. Muito obrigado. Bom, mais alguém gostaria de perguntar ao nosso colega Luiz Cláudio? Bom, eu acredito que tenha já feito todo o esclarecimento necessário. Então, novamente, né? Então, eu agradeço a todos que participaram e eu peço, então, que em breve aguardem novos convites para vocês participarem de novas palestras que serão organizadas pela ALEASP. Uma boa noite a todos. Luiz, muito obrigado. Excelente palestra. Tá? E em breve convidaremos você para fazer uma outra palestra sobre outro tema relevante ligado à sua área. Ok, à disposição. Muito obrigado. Então, Rodrigo, Ari, vocês, por favor, podem apresentar, então, os vídeos do CREA. Por favor, permaneçam mais alguns minutos assistindo esses vídeos. Obrigado a todos e uma boa noite. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações.
O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado, formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais.
É graças ao conselho de classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da Certidão de Acervo Técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade.